Do passado ao presente, avô Malaquias e Tomás em conversas da história. Acompanhe o avô Malaquias e o jovem Tomás em diálogos fascinantes que misturam fatos e ficção, revelando como eventos históricos moldam o presente. Cada episódio é uma jornada criativa através do tempo, onde a história é explorada com um toque de imaginação. Lembre-se, embora inspirado por eventos reais, este podcast é uma obra de ficção. A origem de Portugal. Na pitoresca aldeia de Santa Maria do Val, Tomás, um jovem de 12 anos com uma mente curiosa, mergulhava nas páginas de um antigo manuscrito sobre a história de Portugal. A tarde estava calma, mas o jovem estava agitado com as perguntas que o livro despertava. Avô Malaquias, começou Tomás, com um brilho de curiosidade nos olhos, como é que Portugal se formou como um reino independente? Porque é que a coroa e a nobreza se uniram para criar este reino? Malaquias, com seu olhar sábio e sereno, tomou um lugar ao lado do neto. Tomás, a história de Portugal não é apenas uma crônica de batalhas e conquistas. É também uma história de interesses estratégicos e manobras políticas. Vamos explorar isso com cuidado. Pronto para uma viagem ao passado? Malaquias começou a contar a história da formação de Portugal, destacando a influência das famílias nobres e do clero. No final do século XII, a Península Ibérica estava um caldeirão de conflitos e alianças. As famílias nobres portuguesas, como os Bragança e os Albuquerque, tinham grandes interesses territoriais e ambições políticas. Para garantir a sua posição e proteger seus interesses, elas precisavam de uma estrutura de poder forte e estável. Tomás escutava atentamente. Então, a criação do Reino de Portugal foi mais uma manobra política do que um evento espontâneo. Sim, confirmou Malaquias. Afonso I, ou Afonso Henriques, não foi escolhido como rei apenas por suas qualidades pessoais. Ele foi colocado na posição de rei para servir os interesses das famílias nobres e do clero que desejavam proteger os seus próprios privilégios e territórios. O avô continuou a explicar que, na verdade, Afonso Henriques começou como conde do condado portucalense. Ele era, inicialmente, um conde como tantos outros. No entanto, as famílias nobres e o clero perceberam que, para garantir a proteção de seus interesses e manter a estabilidade política na região, era necessário criar um reino independente que pudesse resistir às pressões externas e internas. Tomás estava fascinado com a complexidade da situação. Então, o que fez com que Afonso Henriques fosse escolhido para o papel de rei? Era apenas uma questão de conveniência política. Exatamente, disse Malaquias. Afonso Henriques foi uma escolha estratégica. As famílias nobres e o clero precisavam de alguém que pudesse dar a cara pela criação do reino e, ao mesmo tempo, servir aos seus interesses. Afonso foi colocado no trono para criar um governo central forte que pudesse negociar e defender os interesses das famílias nobres e da Igreja, além de proteger Portugal contra as ameaças externas, especialmente dos nobres espanhóis que tentavam expandir seus domínios. Malaquias detalhou como a ascensão de Afonso I ao trono foi parte de um plano mais amplo. Afonso foi mais do que um simples líder militar. Ele tornou-se o símbolo da unidade e da independência do novo reino. A sua posição permitiu que as famílias nobres e o clero consolidassem o seu poder e defendessem os seus interesses contra os nobres e o reino de Castela. Tomás refletia sobre a revelação. Então, a formação do Reino de Portugal foi um esforço coordenado das famílias nobres e do clero para proteger e expandir os seus próprios interesses. Sim, confirmou Malaquias. O novo reino não surgiu apenas de uma vontade coletiva por independência, mas como uma estratégia para preservar e proteger o poder e as propriedades das famílias nobres e da Igreja. Afonso I foi colocado na posição de rei para ser o representante e defensor desses interesses. Sem essa estrutura, ele teria continuado como conde e Portugal talvez nunca tivesse se consolidado como um reino independente.
O avô mostrou a Tomás documentos e tratados antigos que ilustravam as negociações e alianças que ajudaram a solidificar o novo reino. Aqui, por exemplo, temos os acordos e alianças que foram fundamentais para estabelecer a posição de Afonso e garantir a independência de Portugal. Acompanhe o avô Malaquias e o jovem Tomás em diálogos fascinantes que misturam fatos e ficção, revelando como eventos históricos moldam o presente. Cada episódio é uma jornada criativa através do tempo, onde a história é explorada com um toque de imaginação. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e da viagem fascinante pela história fictícia que apresentamos. Se este formato despertou o vosso interesse e estão ansiosos para saber o que acontece a seguir, gostaríamos muito de ouvir a vossa opinião. O vosso feedback é essencial para nós e pode influenciar a continuidade da nossa narrativa. Lembre-se, embora inspirado por eventos reais, este podcast é uma obra de ficção. Inscreva-se, compartilhe e deixe-nos seu feedback.